Olá pessoal, estamos de volta dando sequência aos nossos conjuntos numéricos, né? Nos vídeos anteriores nós vimos o N, conjuntos naturais, vimos conjuntos de números inteiros e aí nós vimos que o conjunto dos números inteiros ele também não era suficiente, né, para resolver todas as questões referentes à matemática, né? Com isso, nós esbarramos na divisão, quer dizer, o conjunto dos números inteiros, a operação de divisão, ela não tem a propriedade de fechamento. Quer dizer, quando eu pego dois inteiros para dividir, o resultado pode não ser o quê? Um número inteiro. Tá? E aí então a gente é obrigado a fazer uma ampliação dos conjuntos. Tá? Fazer uma ampliação dos conjuntos. E aí então surge o conjunto dos números racionais. Bom, pela primeira vez, nós vamos ter que apresentar esse conjunto na forma da compreensão. Tá? Quer dizer, eu não vou poder fazer uma listagem dos seus elementos. No N dá para fazer, no Z dá para fazer a listagem, mas nos racionais eu não tenho como fazer essa listagem. Então eu digo que o conjunto dos números racionais é o conjunto dos elementos x da forma P sobre Q, tá? Tal que P pertence a Z, quer dizer, P é inteiro, e Q é inteiro com exceção do zero, porque o Q é o denominador. Quer dizer, em outras palavras, nós poderíamos dizer que o conjunto dos racionais é o conjunto de todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Tá? Todo mundo que eu consigo colocar em forma de fração, ele é racional. Bom, então, por exemplo, o 0,6 ele pertence aos racionais. Tá? Porque o 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre quem? Sobre 10. Tá? Então, estamos aí com o número racional. Um número que pode ser escrito em forma de fração. Número decimal exato, né? Da mesma forma, o menos 1,21 ele pertence aos racionais, pois 1,21 é menos 121 sobre 100. Tá? Bom, as próprias frações, né, são racionais. Os números naturais, por exemplo, o 3, ele é racional, né? Pois eu posso imaginar o 3 como sendo 3 sobre 1. Ou ainda 6 sobre 2. Enfim, uma série de maneiras de representar esse 3. Tá? O interessante aí é que nós vamos ter o aparecimento das chamadas dízimas periódicas, né? O 0,333 ele é racional, pois eu sei que 0,333 ele é
Ele pode ser escrito como uma fração 3 sobre 9. Tá? É a fração geratriz, a fração que gera essa dízima. Bom, sobre frações geratrizes, a gente pode abrir um espaçozinho para comentar aqui, né? As dízimas, eles são números decimais infinitos, tá? Periódicos, que tem período. O período é o algarismo ou o grupo de algarismos que se repetem, tá? Nessa dízima 0,333 reticências, eu posso escrever como sendo 0,3, uma barra em cima, indicando quem é o período. Há quem escreva também colocando um parênteses, tá? É menos usual. A mais usual é essa aqui, tá certo? Muito bem. Toda dízima, ela vem de uma fração geratriz, tá? Uma fração geratriz. As dízimas, elas podem ser dízimas periódicas simples ou dízimas periódicas compostas, tá? A dízima periódica simples são aquelas que não têm o que a gente chama de antiperíodo, tá? Ou parte não periódica. O que é isso? É um grupo de algarismos, um algarismo ou um grupo de algarismo que aparece antes do período, antes de começar a repetição, né? Antes de começar o período. Bom, já que nós começamos a falar em dízimas, vamos ver como é que eu faço para achar a fração geratriz, quer dizer, a fração que gera essa dízima. Fração geratriz. Bom, é possível fazer isso de algumas maneiras, tá? De várias maneiras. Em matemática a gente pode fazer isso de várias maneiras. Vamos pegar, por exemplo, como exemplo, o x igual a 0,3333 reticências. Uma das maneiras que nós temos de fazer isso é como se isso aí sendo uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados por uma mesma quantidade, que eu não vou alterar. Então, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10 vezes x e a vírgula vai andar uma casa para a direita. Isso vai dar 3,333 reticências. Certo? Você dizer, pô, Mário, por que você multiplicou por 10? Eu multipliquei por 10 porque o período, ele tem um algarismo só. Por isso eu multipliquei por 10. Se eu tivesse dois algarismos, se fosse, por exemplo, 0,31, eu deveria multiplicar por 100. Tá? Se fosse 3 algarismos, por 1000. E assim por diante. Bom, se eu pegar essa equação de baixo menos a de cima, eu vou ter 10x menos x. E 3,333 reticências menos 0,333 reticências. Isso vai dar 9x. E aqui vai ficar 3. A parte decimal vai ser eliminada. Daí o x vai ser 3 nonos, né? Ou 1/3
simplificar. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Né? Vamos ver um exemplo. Aproveitar aquele exemplo ali do 0,31, 31 reticências. Ora, repara que o período tem duas casas decimais. Então, nesse caso, eu não vou multiplicar por 10. Eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 100x. E eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, eu vou ter 31 reticências. Faço o mesmo raciocínio, a segunda menos a primeira. Então, 100x menos x vai ser igual a 31 menos 0, né? Vai dar 31 e um monte de zeros depois. Daí, x vai ser igual a 31 sobre 99. Tá? Bom, gente, então já começamos a falar nas dízimas, né? Vamos dar seguimento ao que nós começamos. Daí surge então uma regrinha. Veja, nós estamos falando das dízimas periódicas simples, tá? Surge uma regrinha que é a seguinte: para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, é fácil. Basta formar uma fração onde o numerador é o período. 5, aqui no meu exemplo. E no denominador, nós vamos colocar tantos algarismos 9 quantos foram dos algarismos do período. Como o período tem um algarismo só, eu vou botar um 9 só. Então a fração geratriz é a fração 5 nonos. Está justificado ali. 0,23. Ora, isso daria a fração geratriz. Olha o período. 23. Quantos algarismos eu tenho no período? 2 algarismos. Então eu ponho 2 9. A fração geratriz é 23 sobre 99. E assim por diante, né, gente? Se fosse 152, eu colocaria o período 152 sobre 999. 3 números iguais a 9. Tá? Muito bem. Tá tranquilo, tá simples, né? Agora, e se ela for composta? Se for uma dízima composta, como é que eu procedo? Bom, a dízima composta é aquela que eu falei para vocês, que nós temos um algarismo ou um grupo de algarismos que aparecem antes da repetição. Por exemplo, 1,3333 reticências. Ou 12,555 reticências. Como é que nós vamos proceder? Bom, aquilo que eu falei para vocês, nós temos algumas maneiras. Uma das maneiras que eu tenho é
transformar essa dízima composta, né, numa que seja simples. Como? Repara que eu vou fazer o anteperíodo, ou a parte não periódica aqui, é o 1. Se eu deslocar a vírgula para cá, ou seja, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10x igual, vou passar esse camarada para cá, 1,333 reticências. Repara, essa dízima que era composta deu origem a de baixo, que é uma simples. Tá? E agora eu trabalho a partir daí. Quantos algarismos eu tenho na parte periódica? Um algarismo só o algarismo 3. Então vamos multiplicar isso por 10. Então 10, só que eu começo daqui, né? Eu emendo. 10 vezes 10 vai dar 100. 100x é igual a 13,333 reticências. Ah? E aí, ó, repara, eu faço a de cima menos a de baixo. Ó. 100x menos 10x é igual a 13 menos 1. Ah? A parte decimal vai ser toda cancelada. Então isso vai dar 100x menos 10x, 90x. 90x igual a 12. Portanto, x vai ser igual a 12 sobre 90. Tá? Existe uma regrinha também que nós podemos utilizar. Existe uma regrinha que nós podemos utilizar, tá? Que é a seguinte: a fração geratriz ela vai ser obtida da seguinte forma. No numerador, você vai escrever a parte não periódica, 12. Tá? Parte não periódica ou anteperíodo, 12. Seguida do período, que é o 5. Menos a parte não periódica, que é o 12. Tá? No denominador, a gente vai formar um número colocando tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O período tem um algarismo só, então ele vai ter um 9 só. Seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. A parte não periódica tem 2 algarismos, eu vou ter que usar 2 zeros. Tá? E aí eu vou ter a fração geratriz. Vai dar 113 sobre 900. Tá? Mário, você não falou, e se tiver parte inteira? Né? Se tiver parte inteira, não tem problema. Se tiver parte inteira, agora nós temos recursos. Tá? Por exemplo, essa dízima. 2, 5, 5, 5, reticência. É simples. Eu transformo o quê? Em 2 mais 0,555. E acho essa fração geratriz aqui, ó, que é 5 nonos. Tá? Isso vai dar 18 mais 5, 23 nonos. Então, se tiver a parte inteira, não tem problema, não atrapalha a gente em nada, tá? Muito bem. Temos para vocês uma rápida pincelada, né?
as dízimas periódicas, que são números racionais também, né? São números racionais também. Bom, nós vamos comentar um pouquinho das operações. Em particular, nós vamos ver, por exemplo, a adição. Como eu faço A sobre B, a fração, mais C sobre D? Veja bem, gente, o mínimo múltiplo comum, ele é importante? Ele é muito importante, o mínimo múltiplo comum. Mas em determinadas situações, ele pode ser dispensado. Por exemplo, para fazer a adição de frações, eu posso fazer isso. A vezes D mais B vezes C sobre BD. Isso, gente, não é inventado, não. A construção dos números racionais define a adição sendo dessa maneira. Ora, qual é a vantagem de nós utilizarmos mínimo? A vantagem de nós utilizarmos o mínimo é que a fração já aparece reduzida, né? Já aparece na forma irredutível. Por exemplo, 1/3 mais 4/5. Pela nossa definição, isso seria 1 vezes 5 mais 3 vezes 4. E 3 vezes 5 é multiplicado. Então isso vai dar 5 mais 12 sobre 15. Então dá 17 sobre 15. Certo? O mínimo tem vantagens, mas ele pode ser dispensado em algumas situações. Da mesma forma que eu faço a adição, é definida a subtração. Quando eu tenho A sobre B menos C sobre D, isso por definição é AD, A vezes D, menos B vezes C sobre BD. Então, se por acaso você tem a fração 3/4 menos a fração meio, você pode dispensar o uso do MMC, não tem problema nenhum. A redução ao mesmo denominador. Isso é feito 3 vezes 2 menos 4 vezes 1, e esses dois são multiplicados. 4 vezes 2, 8. Então você vai ter aqui, 6 menos 4, 2 oitavos. Olha aquilo que eu falei. A vantagem do mínimo é que esse resultado já sairia simplificado. Já sairia 1/4. Tá certo? Mas eu posso dispensá-lo. Muito bem. A operação de multiplicação ela também é definida.
uma fração A sobre B para multiplicar por uma fração C sobre D, isso é definido como sendo o AC dividido por BD. Claro, né, gente? Admitindo que todos os denominadores sejam diferentes de zero, tá bom? Claro, senão não existe fração, tá? Quer dizer, multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores. E, finalmente, a operação de divisão, ela se define como sendo a multiplicação pela fração inversa. Então, é A sobre B vezes D sobre C. Então, nós vamos ter AD sobre quem? Sobre BC. Tá? Então, estão aí, né, as 4 principais operações definidas. Né? Definidas. Muito bem. Veja, pessoal, entenda bem, tá? Eu não estou dizendo que o mínimo não serve para nada, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que podemos, né, dispensar o mínimo se acharmos necessário. Por quê? Porque a construção dos números racionais é feita dessa forma. Uma outra vantagem do mínimo é que você pode adicionar 3 ou mais frações ao mesmo tempo. Já aplicando a construção, o que você teria que fazer? Você teria que fazer de 2 em 2. Então, se eu tenho 3 frações para fazer a adição, eu vou fazer com as 2 primeiras, o resultado que der eu vou ter que fazer com a terceira. Então, eu vou perder tempo. Logo, o mínimo aí é indicado. Tá? Bom, vamos aprender a comparar 2 números racionais. Ora, existe uma lei que é chamada lei da tricotomia, quer dizer, x é igual a y, ou x é menor que y, ou x é maior que y. Uma dessas 3 coisas deverá ocorrer. Uma dessas 3 coisas, e somente uma, deverá acontecer. Nós podemos fazer essa comparação em termos de subtração. X menos y ou é nulo, ou é zero, ou ele é negativo, ou essa diferença é positiva. Tá certo? Então, a comparação de 2 números racionais é feito dessa forma. Tá? Então, vamos reparar o seguinte. Imagine que eu tenha a fração 2/3 e eu quero comparar com a fração 3/4. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou achar a diferença. Eu vou achar x menos y. Vou estar comparando. Vai ficar 2/3 menos 3/4. Ora, aplicando o que nós vimos, 4 vezes 2 menos 3 vezes 3 sobre 3 vezes 4. Então, você vai ter 8 menos 9 sobre 12. Isso vai dar menos 1 sobre 12, que é negativo.
Se é negativo, então o 2/3 ele é menor que quem? Que o 3/4. Certo? Porque a diferença deu negativa. Imagine que eu quisesse comparar 1/5 com 3/15. Comparar esses dois. Como é que eu faço para comparar isso? Faço a diferença. X menos Y. Admitindo que esse seja o X e que esse seja o Y, eu vou ter 1/5 menos 3/15. Isso vai dar 15 vezes 1, 15, menos 5 vezes 3, 15, sobre 75. Só que isso vai dar zero. Se a diferença é zero, portanto, as duas frações são, os dois números racionais são iguais. O x é igual ao y. Da mesma forma, a gente procede para, no caso de ser maior. Muito bem, gente. Então veja como temos coisas aí no conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Muito bem. Ora, uma coisa importante para a gente é a porcentagem. Ou a percentagem, tanto faz. O que é a porcentagem? A porcentagem, ela é uma fração de denominador 100. Então, quando eu falo em x%, eu estou me referindo a x sobre quem? Sobre 100. Então, a taxa percentual ou a taxa porcentual é sempre isso. É uma fração de denominador 100. Então, por exemplo, se eu tenho 3/4, que taxa percentual ou porcentual eu tenho ali? Simples, vamos transformar essa fração numa que tenha denominador 100. Ora, a gente sabe que uma fração não se altera quando você multiplica o numerador e o denominador por uma mesma quantidade. Então, se você pegar 100 dividido por 4, você vai ver que aqui eu tenho que multiplicar por 25. 4 vezes 25 me dá 100. Mas se eu multipliquei o denominador, para não alterar, eu tenho que multiplicar o numerador também. E aí, multiplicando os numeradores, 75 sobre 100. Então tá aí, a fração 3/4 é 75%. Ou em forma unitária, em forma de número decimal, 0,75. Certo? Então, perceba que quando você tem que calcular uma porcentagem de alguém, por exemplo, quanto é 22% de 550, por exemplo? Temos diversas maneiras de fazer isso. Uma delas é lembrar, Uma delas é lembrar que 22% é o mesmo que 22 sobre quem? Sobre 100.
Então, 22 sobre 100, D, o 2 é vezes 550. E aí fazemos esses cálculos. Fazemos esses cálculos. Por exemplo, podemos dividir 550 por 100. Vai dar 22 vezes 550 por 100, dá 5,5. Essa divisão, essa multiplicação aí vai ser quanto? 22 vezes 5,5 daria 110 mais 11, né? Se eu não errei nada, isso vai dar 121. Acho que não errei nada, 121. Muito bem. Então, não esqueça que a porcentagem é exatamente uma fração de denominador o quê? 100. Certo? Já que nós falamos em porcentagem, uma coisa que causa espanto a gente, né? É o seguinte: imagine que uma pessoa tem um salário de R$ 2.500 e essa pessoa recebeu um aumento de 12%. Bom, a maioria, gente, uma grande parte dos nossos alunos, o que eles raciocinam? Como é que eles raciocinam? Eles calculam 12% de 2.500. O resultado que eles encontram, eles somam com 2.500 para ver qual será o seu novo salário. Gente, isso é inteiramente desnecessário. Basta a gente pensar no seguinte, né? O todo é sempre 100%. Então, essa pessoa, ela ganhava 100%. E aí, ela recebeu um aumento de 12%. Então, ela vai ter 12% a mais. Logo, ela vai passar a ganhar 112%. A ganhar 112%. E esse 112%, ele é o mesmo que 112 dividido por 100. Olha, dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas. Então, isso é 1,12. Normalmente, esse fator é chamado de fator de atualização. Então, o que significa isso? Significa que se eu pegar o meu salário, o 2.500, e multiplicar por 1,12, eu já vou obter o meu salário atualizado. Eu já vou obter o meu salário atualizado. Então, basta multiplicar 25 por 112. As duas casas decimais e os dois zeros. Vai dar 10, 6, 5, 4, 2, 2. 6, 10, vai 1, 6 e 2, 8, 2.800. Então, esse é o meu salário já reajustado. Então, tem pessoas que sofrem com isso à beça, né? Tem gente que faz assim também, né? Calcula quanto é 10%. 10% seria 250. Então, 250, 10%. 1%, 25. Olha o trabalho. 25. 1%.
25 vezes 12, né? Ele vai encontrar o aumento. E aí ele pega esse aumento e soma com quem? Com o salário que ele tinha. Absurdo, né, gente? É um absurdo. É uma perda de tempo. A mesma coisa são os nossos descontos. Mesma coisa são os nossos descontos. Imagine que você vai comprar um objeto e esse objeto custa R$3.000. Como é que a maioria das pessoas, não estou dizendo que todas as pessoas, mas grande parte das pessoas pensam? Elas calculam primeiro o desconto. Calcula 30% de 3.000. E depois pega esses 3.000 menos o valor do desconto. E aí vai ter quanto ele vai pagar. Olha, gente, desnecessário, né? É só nós pensarmos em termos do seguinte: o todo é 100%. Quando eu recebo um desconto de 30%, quando eu recebo um desconto de 30%, é porque, na verdade, eu só vou pagar os 70% restantes. E 70%, na forma unitária, na forma decimal, ele é 0,7. Então, se eu pegar os meus 3.000 e multiplicar por 0,7, imediatamente eu vou encontrar o valor que eu vou pagar. Isso aí vai dar quanto? 2.100, né? Vai cortar um zero com a vírgula, com a casa decimal, 7 vezes 300, R$2.100. Eu não precisaria calcular 30% disso, que daria 900, e aí pegar o 3.000 menos o 900 para encontrar o 2.100. É desnecessário. Pode ser feito? Pode, mas é desnecessário, Temos esse caminho. Muito bem, gente. Então, nós demos uma pincelada, né? Demos uma pincelada no conjunto dos números racionais. Então, agora eu vou ver uma questão da FUVEST, primeira fase, de 1977. É antigo, né? Ele fala o seguinte: um vendedor ambulante vende seus, né? No plural, seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço de venda. Ponto. Então, seu lucro sobre o preço de custo é de 10%, 25%, 33%,
0,333%, 100% e 120%. Tá? Muito bem. Esse problema, ele é interessante. Nada demais, tá? Nada demais. Mas a normalidade dele, quer dizer, aparece com muita frequência tendo um lucro em cima do preço de custo. Normalmente é isso que acontece. Né? Normalmente é isso que acontece. Você compra uma mercadoria por um preço e você quer ter um lucro em cima desse preço que você comprou. Né? E aí você estipula o lucro que você quer ter e calcula o preço final, o preço da venda. Esse problema ele caiu parecido alguns anos atrás, né? Bastante anos atrás, numa prova da EPICAR, tá? Porque a gente sempre fazia problema com os alunos, né? Calcule o lucro em cima do preço do custo, lucro em cima do preço do custo. E um dia pediram o preço de venda, e aí ninguém fez a questão, tá? Ninguém fez a questão. Olha, gente, vamos estabelecer o seguinte. Como se acha o preço de venda? Como a gente consegue achar o preço de venda? Chamar PV. Preço de venda chamar de PC, preço de custo, e vamos chamar L de lucro. Bom, então nós sabemos o seguinte, que o preço de venda ele é igual ao preço de custo mais o lucro. Sempre é isso. Só que o problema fala o seguinte, um vendedor ambulante vende seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço de venda. Então, o lucro dele é 50% do preço de venda, de PV. Ora, lembre, né, que L, nesse caso, o lucro, ele vai ser 50 sobre 100 vezes PV. 50 sobre 100 é a metade, né? É 1 sobre 2. 1 sobre 2 de PV. E aí é fácil da gente tirar que PV, só multiplicar, né? É 2L. É 2 vezes o lucro. Se você substituir nessa equação aqui em cima, o que você vai ter? Você vai ter 2L, que é o preço de venda, é igual ao preço de custo, mais o L. Então, quem é o preço de custo? O preço de custo é 2L menos L. Ou seja, o preço de custo é igual a L. Então, repara, ele está comprando por L.
e está vendendo por 2R. Então ele está lucrando o quê? Ele está lucrando 100%. Ele está tendo um lucro de 100%. Então, gente, esse problema, eu chamo a atenção, ele é interessante porque a maioria dos problemas que a gente conhece, né, que a gente se depara, o lucro é calculado aqui, ó, em cima do preço de custo. Tá? E, às vezes, pode ser calculado em cima do preço de venda. O raciocínio um pouquinho mais diferente, mas nada demais. Legal? Bom, vamos aproveitar, né, já que nós estamos falando em FUVEST, primeira fase, né, gente? Os problemas da FUVEST eles são relativamente fáceis, né? Esses que eu estou dando como exemplo para vocês, porque são relativos à primeira fase. Um outro problema da FUVEST veja, problema simples, muito banal. Primeira fase também. Primeira fase. E também antigamente, né, gente? Hoje, como eu falei num vídeo para vocês, as provas estão se tornando cada vez mais complexas, né? O grau de dificuldade ele vem aumentando em todas as instituições. Tá? Então nós temos aí uma questão da FUVEST, primeira fase. Vou aproveitar e colocar logo outra aqui. FUVEST, primeira fase também. Aqui eu localizei o ano. O ano é 77. Tá? Questãozinha fácil também, nada demais. Ele dá 0,3 menos 1/4 sobre raiz quinta de menos 1 mais 0,036 vezes 0,04. Tá? E aí vem lá as opções. Muito bem. Simples, né? Não tem nenhum mistério. Tá? Ele dá lá as opções. Deixa eu colocar aqui para vocês. 8,95, B 0,95, C 0,85, D 0,04 e E 8,85. Duas questõezinhas simples, tá? A primeira, então, muito simples. Vamos trabalhar com o que nós vimos. 9/7 menos 7/9. Podemos usar o que foi visto no vídeo. 9 vezes 9 menos 7 vezes 7 sobre 7 vezes 9. Esses dois são multiplicados. Então nós teríamos 81 menos 49 sobre 63. Tá? Quem quiser tirar mínimo, pode tirar mínimo. Não é proibido. Tá? Então isso vai dar 32 sobre 32, deixa eu ver, 32
32? Deixa eu ver, 81 menos 49, tá? 32 sobre 63. Eu devo ter errado aqui a opção, né? Deixa eu verificar as opções, ou se tem uma simplificação ali para fazer. Não, eu errei na opção. Aqui é 32, tá? 32 sobre 63. Então, fácil, né? Opção correta, letra D. Ah, aqui também nós temos diversos caminhos que a gente poderia tomar, né? 0,3 é o mesmo que 3 sobre 10, menos 1 quarto. A raiz quinta, como o índice é ímpar, não importa o sinal do radicando, vai existir sempre essa raiz, né? E é um número que elevado à quinta vai dar menos 1, é o próprio menos 1. Mais 0,036, isso é o mesmo que 36 sobre 1000. 1, 2, 3, 3 casas decimais, que multiplica 0,04, 4 sobre 100. Vamos ver se eu não errei nada, se está tudo certinho. Ó, tem um erro aqui. Aqui é dividido. Já muda a questão completamente. É dividido. Se é dividido, eu vou multiplicar pelo inverso. Tá? E o inverso vai ser 100 sobre 4. Sinalzinho aqui é de divisão. Beleza? Muito bem. Então, como é que ficaria isso? 4 vezes 3 menos 10 vezes 1 sobre menos 1. Mas, aqui, eu posso simplificar, se eu quiser, eu posso simplificar esse 100 com esse 1000. Vai dar 10. Eu não vou nem... Aqui faltou, né, gente? Faltou colocar o denominador. Denominador 40 aqui, ó. 4 vezes 10, 40. Sobre menos 1. Por isso é que eu não vou nem simplificar, porque aqui vai dar 36 sobre 40. Eu já sei que ali o denominador que vai aparecer é 40 também. Porque isso vai dar 2, 12 menos 10. Dá 2 sobre 40. Dividido por menos 1, vai dar menos 2 sobre 40. Por isso que eu não fiz a simplificação. Mais 36 sobre 40. Para manter o mesmo denominador. Então ali vai dar 34 sobre 40. 34 sobre 40. Certo? 34 sobre 40. Exatamente. 34 sobre 40, simplificando por 2, é 17 sobre 20. Então basta dividir por 10. É uma casa decimal. 1,7 sobre 2. A metade de 1,7. A metade de 1,7 vai ser 0,85. Então, simples, né? Opção correta, letra C. 0,85. Muito bem. Então, são questões, né, gente, que são simples, né? Questões simples, mas que eram pedidas, né? Ainda são, alguns concursos ainda pedem questões simples, né? Uma boa prova, eu entendo como uma boa prova, uma prova que contenha questões fáceis,
questões médias e questões difíceis. Tá? Vamos ver uma questão da EPICAR de 2002. E fala assim: uma senhora vai à feira e gasta em frutas R$ 2 do que tem na bolsa. Gasta depois três sétimos do resto em verduras. E ainda lhe sobram R$ 8. Então vem a pergunta, né? Ela levava em reais ao sair de casa aí vem as opções: R$ 45, 36, 27, 18. Bom, gente, a maioria, eu acho que se tivesse um problema desse, né, eu acho que talvez eu não sei estipular o percentual, né, mas eu acredito que uns 80% dos candidatos iriam resolver esse problema por equação, tá? Por equação. Quando, na verdade, precisa de uma equação para resolver isso, né? Ora, uma senhora vai à feira e gasta em frutas R$ 2 do que tem na bolsa. Então vamos lá. Em frutas, gastou R$ 2. Depois ela gasta 3 sétimos do resto. Então vamos pensar o seguinte, gente. Qual é o resto? O resto é o inteiro. O inteiro são 9/9. Como ela gastou 2/9, o resto são 7/9. Tá? E aí, o que acontece? Em verduras, ela gastou não 3 sétimos, mas 3 sétimos desse resto. Então, vezes esse resto. Então, olha, ela gastou mais 3/9. Né? Em termos de frações, qual foi a sobra? Simples, né?
A sobra é 9 nonos menos o que ela gastou. 2 nonos mais 3 nonos. Então ela gastou 5 nonos. Logo, a sobra aqui foi 4 nonos. Então, 4 nonos, em termos de dinheiro, corresponde aos R$8 que sobrou na bolsa dela. 4 nonos que sobrou na bolsa dela. R$8. Ora, se 4 nonos são R$8, 4 nonos, viu gente? 4 nonos são R$8, um nono vai ser R$8 dividido por 4, ou seja, R$2, um nono. E aí, a quantia toda, o todo, o inteiro, são 9 nonos. Se um nono é 2, 9 nonos vai ser 9 vezes 2. Então, essa senhora, ela saiu com 18 o quê? Reais. Opção correta, a letra D. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Continue compartilhando nossos vídeos. Quem não é assinante, assinando o nosso canal. E, se possível, indicando o nosso canal para os seus colegas e amigos de cursinho, de colégio, do WhatsApp, do condomínio. Isso se vocês acharem que o canal merece essa consideração, tá bom? Canal inteiramente grátis e trabalha para vocês e com vocês. Portanto, deixe lá as suas críticas e as suas sugestões, tá bom? Um abraço, até a próxima.